qual é o papel do outro na nossa vida? No vídeo de hoje eu quero refletir com você, eu quero que você pense nessa resposta. Qual é o papel do outro na sua vida? Nós, enquanto seres humanos, nós somos fisicamente dependentes e emocionalmente dependente dos outros. Existe uma interdependência, questão de sobrevivência. Por mais inteligente que eu seja, por mais capaz, por mais recurso que eu tenho, eu sozinha não sou autossuficiente. E se essa não é uma escolha, a pergunta é: por que existem tantas relações desgastadas, pessoas infelizes, pessoas desamparadas, frustradas, tristes, angustiadas, num processo de adoecimento que é como se fossem, me fugiu a palavra, tortura, um processo de tortura que vai gotejando todos os dias, gotas e gotas e gotas de tristeza, de desesperança, de frustração, de profunda angústia, de descontentamento absoluto, de alienação com a vida, com o seu propósito de vida. E se nós precisamos dos outros, por quê? Existe tanta dificuldade em nós escolhermos as pessoas certas para ficarem ao nosso lado. E por quê? Mesmo numa condição em que você sabe que aquela pessoa que você escolheu, ela não é boa para você, ela é uma pessoa que te faz mal, ainda assim você não consegue tomar uma decisão de procurar um caminho novo, de se dar uma nova chance. É sobre isso também que nós vamos refletir nesse vídeo hoje. E a resposta a essa pergunta de por que é tão difícil a gente fazer determinadas escolhas, tomar determinadas decisões em nossa vida, a resposta é que a culpa é de uma rede de crenças que nós temos. Uma rede de crença que opera em nossas mentes de forma consciente e inconsciente. E elas vão colocando limite naquilo que a gente pensa a respeito da nossa capacidade, a respeito da nossa identidade e a respeito também daquele merecimento, daquilo que nós entendemos que nós merecemos de fato. É uma pirâmide do indivíduo, onde a base é o ser, o intermediário tem a ver com aquilo que eu faço, com a minha capacidade, e na parte mais superior dessa pirâmide é a parte do merecimento, daquilo que eu mereço, daquilo que eu tenho. Quando a gente pensa nessa pirâmide, nessa rede de crenças da qual eu estou falando, elas podem ser crenças que nos fortalecem, que nos encorajam, que nos coloquem para frente para fazer o que é preciso, e nós também podemos ter um repertório enorme de crenças que tira a nossa potência de agir. Crenças do tipo: todo mundo aguenta isso, você aguenta também, você precisa aguentar também, porque senão você é fraca. Nós estamos aqui para pagar. O paraíso é na outra vida. Quem foi que disse que tem outra vida que está conectada a essa? Pode ser que tenha, mas nós não sabemos o que acontece
mas na infinita bondade de Deus, eu me recuso a pensar que Deus nos colocou nesse mundo para pagar alguma coisa que a gente não sabe exatamente por quê. Realmente eu não acredito nisso. A vida é isso mesmo. Não tem esse negócio de felicidade, não. Isso é só ficção, só novela. Eu acredito que a felicidade é um processo. A felicidade é uma construção e um caminho que você vai usufruindo, mas que ela não é linear. Ela não é todo dia igual. Existem altos e baixos. É bem democrático esse processo dessa felicidade. Se você sair desse relacionamento, você vai ficar sozinha. E a solidão é muito pior. Percebe que por trás dessa fala existe uma crença de que a minha companhia não presta, que eu não sou uma boa pessoa para ficar comigo mesma, que eu não dou conta de ficar comigo. E se a felicidade não existe, eu começo a desenvolver um modelo padrão de pensamento que ele é negativo. E todas as conexões neurais, todos os processos químicos de liberação de hormônios e neurotransmissores são negativos. E a pessoa trabalha na falta, ela trabalha nas desesperanças da vida, ela na incapacidade de mudar, de dar uma luz para os problemas que ela tem. E ela desenvolve tristeza, angústia, ansiedade e outras comorbidades que existem e que são enormes. Essa lista é enorme. Por esse motivo, a gente precisa pensar a pergunta que motivou esse vídeo de hoje, né? Qual é o papel da outra pessoa na minha vida? Se eu preciso do outro, se uma relação ruim com o outro me torna tão infeliz ou me torna tão feliz, como é que eu faço essa gestão? Como é e o que está no meu controle fazer para que eu tenha um resultado na minha vida melhor? É sobre isso que nós vamos falar. Eu preciso responder essa pergunta do meu modelo ideal. Qual é o modelo ideal que eu quero para mim? Como seria a pessoa ideal, as pessoas ideais para ficarem do meu lado? E eu não estou falando de uma pessoa, eu não estou falando só de um relacionamento afetivo conjugal. Eu estou falando do meu meio social, eu estou falando do meu cinturão de proteção, as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia, a minha rede social, meus amigos, meus parentes, meus chefes, meus subordinados, os meus colaboradores. É dessa rede que eu estou dizendo. Como seriam essas pessoas? O que elas precisavam fazer para eu me sentir bem, para que eu me sinta em plena potência? Elas precisam fazer florescer em mim a minha melhor versão. Elas precisam me inspirar, elas precisam me valorizar, elas precisam se importar comigo de forma genuína. Elas precisam ser cúmplice nas minhas risadas, nas minhas dores. É de pessoas assim que eu preciso. De pessoas que me estendam a mão, de pessoas que me deem colo, de pessoas que me deem um ombro, de pessoas que ficam em silêncio junto comigo, mas que eu tenho certeza
de que elas estão junto comigo, independente até da minha presença física. Esse é o tipo de pessoa que faz falta na minha vida, que importa na minha vida. Bom, e esta é uma via de mão dupla. Eu preciso de pessoas que me valorizem. Eu preciso de pessoas que me inspirem. Então eu preciso ser fonte de inspiração. Eu preciso olhar para as pessoas que estão à minha volta e descobrir o que elas têm de maior valor e que às vezes ela nem sabe que tem. E eu não estou dizendo que se você está longe disso, você tem que chutar o balde. Não. Porque existe uma pegadinha e porque exatamente uma pegadinha, muitas pessoas caem. Muitas pessoas caem. E é essa pegadinha que explica o fracasso de tantas relações, o fim de tantos casamentos, de tantas relações que poderiam ser boas e que desandam de maneira assim tão irreparáveis que não tem mais conserto. E sabe que pegadinha é essa? Sabe qual que é a regra básica que garante a longevidade das relações, a qualidade das relações? E quando eu digo que qualidades, longevidade, eu não estou falando da ausência de conflitos, porque nós somos diferentes, pessoas que pensam diferentes, se comportam diferentes, elas vão se desentender e está tudo certo, mas elas vão ter inteligência emocional para saber que existe uma diferença de opinião, não é de propósito, não é de objetivo de vida. Esses estão bem alinhados, esses estão bem claros, definidos, com objetivos e metas claras. Mas o que é inegociável nessa questão, para que a gente consiga atrair as pessoas certas para a gente, é que eu preciso ser essa pessoa para mim. E no vídeo de hoje, eu queria que você fizesse um exercício muito poderoso, mas muito poderoso. E você precisa de papel e de caneta. E você escrever nesse papel e caneta, de preferência de próprio punho, o que essa pessoa ideal precisa ver em você, precisa oferecer para você. E você faça uma lista detalhada. E você faça uma lista longa com tudo aquilo que você lembra. E olha que eu já te dei algumas colas aqui. E se você não se lembra, volta no vídeo e veja e faça a sua lista. Depois que você tiver com essa lista pronta, você faça uma outra lista. Mas essa lista vai ser uma lista de ação, uma lista de comportamento e de atitude que você vai fazer com você mesma para que você seja essa pessoa, que você tenha esse comportamento que você fez, que você listou na parte primeira do exercício. E eu te prometo, e eu te asseguro, com todo o conhecimento da ciência que suporta a minha fala, que a sua vida muda. E não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem medo, se você não tem, você só precisa de coragem para fazer a lista e para tomar uma decisão de que eu vou tentar, eu vou fazer.
E aí, faça por uma semana. Uma semana. E ao final dessa semana, fazendo com capricho, com zelo, você vem e me conta qual foi o resultado da sua ação. Você vai ficar impressionado. E eu vou ficar extremamente feliz. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu trago aqui no vídeo não é da minha cachola. Tudo isso é ciência. É a ciência que nos diz, é Deus que nos diz, nós somos imagem e semelhança de Deus. Acredita nisso. A sua hora de ser feliz chegou, é agora. Começa com esse exercício. Presta atenção. Me conta, volta e me conta o que está florescendo na sua vida. Até!